Você já se perguntou o que acontece quando o barulho de uma briga é substituído por um silêncio absoluto? Talvez você pense que as coisas finalmente se acalmaram, que a paz foi restaurada e que os problemas que tiravam o seu sono desapareceram como por encanto. Mas a verdade é muito mais perigosa e, ironicamente, muito mais silenciosa. Se você sente que seu relacionamento está estranhamente tranquilo ultimamente, ou se a pessoa que você ama parou de cobrar, parou de reclamar e parou de lutar, este pode ser o momento de prestar atenção, pois o silêncio não é um sinal de rendição, é um sinal de partida. Antes de mergulharmos fundo nessa história, se você já sentiu que o silêncio de alguém que você ama doía muito mais do que qualquer grito, inscreva-se aqui no canal, pois hoje vamos desvendar o que realmente acontece na mente de quem desiste silenciosamente. A história que vamos contar hoje é a de Caio e Isa, um casal que, como tantos outros, começou com aquela faísca intensa que promete durar para sempre. Eles se conheceram em uma livraria, em uma tarde chuvosa, e a conexão foi imediata, quase cinematográfica. Durante os primeiros 2 anos, a vida deles era um turbilhão de trocas, planos e, claro, discussões. Isa era aquela que trazia as questões à mesa. Ela reclamava da falta de tempo, da falta de atenção, da forma como Caio esquecia datas importantes ou como ele se perdia no trabalho, deixando-a em segundo plano. Naquela época, Caio via essas reclamações como um incômodo, uma barreira para a sua paz. Ele frequentemente dizia que ela era exigente demais, que ele precisava de espaço, que a vida era pesada o suficiente sem ter alguém apontando seus erros diariamente. Mas a psicologia nos ensina algo fundamental sobre as reclamações. Quando alguém reclama, essa pessoa ainda está investindo energia no relacionamento. Ela ainda acredita que você é capaz de mudar, que a relação tem conserto e que vale a pena lutar pelo espaço que vocês compartilham. A reclamação é, em essência, um pedido desesperado de conexão. É a última tentativa de ser ouvida e de alinhar as expectativas para que o barco continue navegando. Caio, porém, não entendia isso. Ele tratava o desabafo de Isa como um ataque pessoal e não como um sinal de que ela estava se afogando emocionalmente. Cada vez que ela tentava conversar, ele criava uma defesa, um distanciamento, uma justificativa técnica para o seu comportamento. Com o passar dos meses, o padrão se tornou previsível. Isa trazia o problema. Caio minimizava a importância e o ciclo se repetia. Só que aos poucos, algo começou a mudar na dinâmica deles. A frequência das discussões, que antes era uma constante, começou a cair drasticamente. Caio percebeu que Isa não o interrompia mais quando ele chegava tarde. Ela já não perguntava sobre o seu dia com o mesmo interesse. E os jantares, que antes eram palco de debates apaixonados sobre o futuro e a organização da rotina, tornaram-se jantares educados, porém vazios. Caio, em seu equívoco, sentiu-se vitorioso. Ele acreditava que, finalmente, tinha treinado Isa para ser a parceira ideal. Aquela que não o incomodava, que não exigia nada e que aceitava passivamente as coisas como elas eram. O evento central dessa transição aconteceu em uma noite de terça-feira. Eles estavam na sala, cada um com seu celular, em um silêncio que Caio interpretava como harmonia. Ele olhou para Isa e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um vazio estranho. Ele tentou puxar um assunto sobre uma viagem que haviam planejado meses atrás. Um tema que costumava gerar discussões acaloradas sobre itinerários e orçamentos. Isa apenas deu de ombros e respondeu com um simples "Está bem, você decide". Não houve o brilho nos olhos de quem planeja algo com quem ama. Não houve a tentativa de impor uma opinião. Apenas a completa ausência de investimento. Caio não percebeu naquele momento, mas o que ele via diante de si não era a mulher dos seus sonhos. Era uma mulher que já tinha começado a se despedir enquanto ainda vivia na mesma casa.
O período de confusão veio logo depois. Caio começou a notar que Isa não estava mais lá, mesmo estando fisicamente presente. Ela começou a sair mais com as amigas, a se dedicar a cursos que ele nem sabia que ela tinha interesse, a rir de coisas que não envolviam a presença dele. Ele tentava se aproximar, mas encontrava uma parede de polidez. Quando ele perguntava o que estava acontecendo, ela dizia que estava tudo bem, que ela estava cansada, que o trabalho estava exigindo muito. Era a resposta padrão de alguém que já parou de explicar as suas dores, porque entendeu que o outro nunca estaria disposto a ouvi-las. Caio, confuso, começou a sentir uma ansiedade crescente. A falta de reclamações de Isa não trouxe paz, trouxe um pânico surdo, um medo de que ele tivesse perdido algo que ele nem sabia que era tão importante. A revelação veio de forma sutil, quase fria. Isa organizou a mudança de uma gaveta, depois de uma estante e finalmente de parte do guarda-roupa. Ela começou a separar as coisas que eram dela com uma eficiência burocrática que assustava. Um dia, ao chegar em casa, Caio encontrou um bilhete. Não era uma carta de adeus cheia de lágrimas ou de acusações. Era um texto curto, explicando que ela durante muito tempo tentou consertar o que eles tinham, mas que ao entender que ele nunca a entenderia, ela decidiu parar de tentar. Ela escreveu que o silêncio dela não era paz, era o luto. Ela já tinha chorado todas as suas lágrimas meses antes, enquanto ele assistia à televisão e achava que tudo estava ótimo porque ninguém estava reclamando de nada. Essa é a lição psicológica que a maioria das pessoas demora tempo demais para assimilar. O esgotamento emocional é um processo invisível. Quando uma pessoa para de reclamar, é porque ela atingiu o ponto de não retorno. Ela parou de esperar que você mude, parou de esperar que a relação melhore e parou de esperar que você a enxergue. Psicologicamente, a pessoa entra em um modo de preservação. O investimento emocional, que antes era direcionado para o outro, é subitamente recolhido e direcionado para dentro. É o momento em que a conexão é cortada, mesmo que o corpo ainda permaneça no mesmo ambiente. Caio perdeu Isa muito antes de ela sair pela porta, porque ele confundiu a ausência de conflito com a presença de amor. Muitos casais cometem o erro fatal de achar que o fim do relacionamento começa na discussão mais feia ou na briga mais violenta. Não é verdade. O fim do relacionamento começa exatamente quando a pessoa decide que a comunicação não vale mais o desgaste. Quando ela para de se importar o suficiente para discutir, ela parou de se importar com o futuro de vocês. E essa é a fase mais perigosa, porque é silenciosa. Não há gritos, não há portas batendo, não há lágrimas para serem enxugadas. Há apenas um distanciamento gradual e uma indiferença que cresce como uma névoa. Se você sente que sua vida amorosa está calma demais, desconfie. O amor precisa de atenção, de troca, e sim, às vezes, precisa de conflitos saudáveis para que as arestas sejam aparadas e a conexão seja renovada. Refletindo sobre o caso de Caio e Isa, fica claro que a inteligência emocional no amor não é sobre evitar discussões a todo custo, é sobre entender o que cada discussão significa. Quando sua parceira ou parceiro reclama, está enviando um sinal de que ainda acredita em você. O desprezo ou a total falta de reação é o oposto do amor. O oposto do amor não é o ódio, é o desinteresse. E quando o desinteresse se instala, não há mais espaço para negociação. Caio teve a oportunidade de ouvir, de mudar, de se conectar de verdade com o que Isa sentia, mas ele preferiu o conforto da conveniência. Ele preferiu um relacionamento que não exigisse dele e acabou perdendo a pessoa que, justamente por exigir, tornava a vida deles real. Neste ponto da nossa conversa, eu quero te fazer uma pergunta que merece uma resposta sincera. Você tem ignorado os sinais de que alguém que você ama está se afastando, talvez confundindo silêncio com harmonia em sua própria vida?
Deixe aqui nos comentários a sua visão. Você acha que é possível recuperar a conexão depois que o silêncio se instala, ou o silêncio é, de fato, a sentença final? Sua participação ajuda a construir a nossa comunidade de reflexão e pode ser o gatilho para que alguém mude o rumo da própria história hoje. Mas por que é tão difícil perceber isso? A psicologia comportamental explica que tendemos a buscar o caminho de menor resistência. Para Caio, manter a média, evitar o conflito e manter as aparências era muito mais confortável do que encarar a vulnerabilidade de Isa. Nosso cérebro busca constantemente a economia de energia e o equilíbrio do status quo. A mudança dói, e a manutenção da paz, mesmo que ilusória, parece o prêmio máximo. Só que o custo desse conforto é a perda da profundidade. Relacionamentos que não passam pelo fogo das conversas difíceis nunca se consolidam. Eles permanecem na superfície, onde qualquer vento contrário pode derrubar a frágil construção que foi montada. A lição prática aqui é simples, mas exige coragem. Se você ama alguém, não tenha medo das conversas difíceis. Se sua parceira ou parceiro traz um problema, encare isso como um presente. É uma oportunidade de consertar algo antes que a pessoa desista. Não espere que o outro pare de reclamar para se sentir aliviado. Pelo contrário, se o outro parou de reclamar, é sinal de alerta vermelho. É o momento de agir, de perguntar, de se mostrar presente e, acima de tudo, de se dispor a mudar. O amor não sobrevive na ausência de conflitos. Ele sobrevive na capacidade de resolver esses conflitos em conjunto, com empatia, com respeito e com a consciência de que o outro é a parte mais importante da jornada. Ouvir o que não é dito é a habilidade mais alta da inteligência emocional. O silêncio de Isa não foi um vazio. Foi uma mensagem alta e clara que Caio escolheu não ouvir. Não cometa o mesmo erro. A vida a dois é feita de ajustes constantes, de negociações diárias e de um esforço consciente para não deixar que a rotina se transforme em desinteresse. Se você sente que o seu relacionamento está silencioso demais, que a comunicação está travada ou que a pessoa ao seu lado parece distante, não cruze os braços. Haja enquanto ainda há uma conexão para ser salva. A reconquista começa não com grandes gestos românticos, mas com a disposição de validar o sentimento do outro e de mostrar que sim, você ainda se importa. Sim, você ainda quer lutar. E sim, você está pronto para ser quem você precisa ser para que essa história continue. Ao final desta reflexão, espero que você entenda que a paz no relacionamento não é a ausência de problemas. É a presença de uma comunicação aberta, honesta e, às vezes, dolorosa. Não tenha medo das reclamações. Tenha medo do dia em que elas cessarem. O amor é uma construção diária e, para que ele permaneça vivo, ele precisa de investimento emocional constante. Se você chegou até aqui, é porque você se importa com a qualidade dos seus laços afetivos. O próximo passo depende apenas de você. Como está o silêncio na sua casa hoje? Ele é paz ou é o sinal de que alguém está se despedindo? A história de Caio e Isa é apenas um espelho. Ela não serve para nos fazer julgar o Caio ou lamentar pela Isa, mas para nos fazer olhar para o nosso próprio espelho. O que você tem ignorado? Quais sinais você tem classificado como conveniência, quando na verdade são alertas de abandono emocional? A maturidade emocional começa quando paramos de procurar o conforto e começamos a procurar a verdade, por mais difícil que ela seja de processar. O silêncio é a língua dos que já partiram, mesmo que ainda estejam fisicamente presentes. Não deixe que a sua relação se torne uma história sobre o que poderia ter sido. Se este conteúdo tocou em algum ponto sensível da sua vida, ou se você sentiu que esse ciclo de silêncio e distância é algo que você já viveu, lembre-se, a consciência é o primeiro passo para a transformação. Se inscreva no canal e ative as notificações.
pois aqui tratamos os temas que a maioria prefere varrer para debaixo do tapete. O conhecimento sobre o comportamento humano é a ferramenta mais poderosa que você pode ter para salvar as suas relações e, principalmente, para recuperar o seu poder pessoal diante da dor. Não aceite o silêncio como resposta. Busque a conexão, busque a verdade e, acima de tudo, cuide daquilo que você ainda tem antes que o tempo tome a decisão por você. O amor, quando bem cuidado, é capaz de superar qualquer silêncio, desde que ainda exista o desejo de recomeçar. Muitas vezes, quando falamos sobre a falência emocional de um relacionamento, cometemos o erro de acreditar que tudo termina em um grande estrondo, com gritos, pratos quebrados ou uma mala feita às pressas no meio da noite. A realidade, porém, é muito mais silenciosa e insidiosa. O fim de um amor, na vasta maioria dos casos, não acontece por um evento catastrófico, mas por uma erosão silenciosa que ocorre em dias comuns, em cafés tomados sem trocar uma palavra, em mensagens de bom dia que se tornam automáticas e no hábito de preferir a tela de um smartphone à companhia do outro. É nesse cenário de estagnação que muitas pessoas se perdem. O conforto da rotina acaba servindo como um anestésico, mascarando o fato de que, embora a estrutura da relação ainda exista, a alma que a mantinha viva já se retirou há muito tempo. O perigo reside na ilusão da estabilidade. Quando dois indivíduos param de lutar um pelo outro, quando param de questionar, de provocar e de buscar o crescimento mútuo, eles não alcançaram a maturidade ou o equilíbrio. Eles alcançaram a neutralidade. E a neutralidade é o estado em que o afeto morre. Pense na sua própria vida como um jardim. Se você para de regar, de podar as ervas daninhas e de cuidar do solo com o argumento de que o jardim está bonito o suficiente, o que acontecerá em poucos meses? A beleza estática é uma armadilha. A vida exige movimento e, para que o amor sobreviva, ele precisa de uma dose constante de incerteza saudável, aquela que nos lembra de que o outro é um ser humano livre, alguém que escolhe estar conosco todos os dias e não um acessório que estará lá por obrigação ou por inércia. Muitos casais cometem o erro crasso de acreditar que, depois de anos de convivência, já decifraram o outro completamente. Eles param de observar, param de notar que o parceiro mudou de opinião sobre algo importante, que desenvolveu novos medos ou que está nutrindo sonhos que não compartilhou com ninguém. Quando você para de fazer perguntas, você para de conhecer. E se você não conhece a pessoa com quem dorme todas as noites, você está, na verdade, vivendo com um estranho familiar. A intimidade não é o conhecimento total de alguém, porque o ser humano é uma obra inacabada. A verdadeira intimidade é o interesse contínuo pela pessoa que o outro está se tornando. É o convite diário para que o outro se revele, mesmo que ele ache que você já sabe tudo o que há para saber. Considere o impacto das pequenas omissões. Aquele comentário que você engole para não começar uma briga, aquela necessidade de validação que você esconde para não parecer carente, ou a frustração que você prefere digerir sozinho em vez de compartilhar. Cada uma dessas micro-omissões atua como uma barreira que se ergue entre os dois. Com o passar do tempo, essas barreiras formam um muro alto o suficiente para que vocês não consigam mais se enxergar plenamente. O silêncio, nesse caso, não é a ausência de som, é a presença de uma parede. E, eventualmente, você se acostuma a viver atrás dessa parede, convencendo a si mesmo de que a segurança de não confrontar é melhor do que o risco de se expor. Mas o que você chama de segurança é, na verdade, uma forma de negligência. Você está negligenciando a si mesmo ao não se permitir ser ouvido e está negligenciando o outro ao privá-lo da oportunidade de te entender. É crucial entender que a maioria das pessoas não se separa por falta de amor, mas por esgotamento da capacidade de ser compreendido. Quando a sensação de que o outro não nos entende se torna crônica, abrimos espaço para o ressentimento.
E o ressentimento é como uma ferrugem que corrói o metal mais resistente. Ele transforma cada gesto do parceiro em um motivo para irritação ou desdém. Uma atitude gentil é vista como um teatro. Um silêncio é interpretado como um desprezo. A visão fica turva e a história que você conta sobre o seu relacionamento passa a ser uma narrativa onde você é a vítima e o outro o vilão. Mas na maioria das vezes, o vilão aqui é apenas a falta de coragem para dizer o que realmente está acontecendo dentro de casa. Para reverter esse processo, é necessário descer do pedestal do orgulho. A comunicação honesta exige vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é um terreno onde poucos se sentem confortáveis. Expor as suas feridas, admitir as suas falhas e confessar que você tem medo de perder a conexão com a pessoa amada é um ato de extrema coragem. Muitas pessoas preferem terminar o relacionamento do que admitir que estão sofrendo por ele, porque o término parece uma saída lógica e limpa, enquanto a tentativa de reparar o laço parece uma tarefa exaustiva e incerta. No entanto, a vida raramente recompensa aqueles que fogem dos seus problemas. O padrão de comportamento que te levou ao distanciamento com o parceiro atual tende a se repetir em todas as suas relações futuras se não for devidamente analisado e curado. Você leva as suas bagagens e os seus vícios comportamentais para onde quer que vá. Olhe para o seu relacionamento hoje com novos olhos. Se você pudesse retirar a máscara da rotina, o que restaria? Existe ainda um interesse genuíno pela visão de mundo do outro. Existe ainda a disposição de ceder, de aprender e de se adaptar. Ou vocês estão apenas dividindo o mesmo teto, as mesmas contas e as mesmas frustrações. Às vezes, o que falta não é mais amor, mas a reconexão com a identidade de cada um. Quando nos fundimos demais na vida do outro, perdemos a nossa própria essência e, por consequência, o nosso brilho. Um relacionamento saudável é composto por dois indivíduos inteiros que escolhem caminhar juntos, não por dois pedaços que tentam desesperadamente se encaixar para esconder o vazio individual. Se você sente que se perdeu, não tente se encontrar através da aprovação do outro. Encontre-se primeiro e veja se o seu parceiro ainda tem espaço para essa versão atualizada de quem você é. A mudança de rumo exige um esforço consciente. Não espere um domingo entediante ou uma data comemorativa para tentar iniciar um diálogo profundo. Comece hoje. Diga ao outro o que você tem guardado, mas faça isso sem o tom acusatório que desperta a defensiva. Em vez de dizer "você nunca me ouve", experimente dizer "eu sinto falta de quando conversávamos sobre as nossas coisas e me sinto sozinho quando não consigo compartilhar o que está na minha mente". A mudança de foco do defeito do outro para a sua própria experiência é o que abre janelas de oportunidade para a reconciliação. Não se trata de culpar, trata-se de convidar. Você está convidando a pessoa que ama para voltar a habitar o mesmo mundo que você. E se, apesar de todos os seus esforços, o silêncio persistir, se você se abrir, se você for transparente, se você buscar a conexão e encontrar apenas a indiferença ou a recusa sistemática em participar da manutenção do laço, então você terá a resposta mais dolorosa, porém a mais necessária. Você só pode salvar o que está sob o seu controle. Muitas vezes, a lição final é aprender a soltar. Aprender que nem tudo o que amamos foi feito para permanecer na nossa vida para sempre. Algumas histórias são marcos, não destinos. O importante é que, caso esse seja o fim, você possa olhar para trás com a consciência tranquila de que não deixou nada por ser dito, que não se escondeu atrás de muros de silêncio e que teve a dignidade de lutar pela verdade até o último momento. A sua vida é preciosa demais para ser vivida na penumbra da conveniência. Se você deseja um amor que valha a pena, comece sendo a pessoa que oferece esse tipo de amor.
Alguém que enfrenta os desconfortos, que encara a própria sombra e que prefere a verdade desconfortável à mentira confortável. O amor não é um destino onde chegamos e paramos de caminhar. É o próprio caminho, cheio de curvas, pedras e momentos em que precisamos parar para recalcular a rota. Não tenha medo das tempestades que surgem quando a verdade é finalmente trazida à tona. É através delas que o ar se limpa e que as estruturas podres são derrubadas para dar lugar a algo novo. A pergunta final que deixo para você não é sobre o seu parceiro ou sobre o passado, mas sobre o seu potencial de transformação. Você é capaz de ser o arquiteto da sua própria felicidade emocional. Não deixe a sua história ser escrita pelo tempo, pela inércia ou pelo silêncio dos outros. Seja o autor, tome a palavra. A comunicação é a ferramenta mais rudimentar e, ao mesmo tempo, a mais sofisticada que temos à disposição para criar pontes entre dois mundos distintos. Use-a com sabedoria, com coragem e, acima de tudo, com muita compaixão por si mesmo. O amor que você busca é o reflexo do amor que você cultiva dentro de si. E se o silêncio for a resposta final, que seja um silêncio de paz e de dever cumprido, e não um silêncio de arrependimento pelo que você deixou de tentar. A vida prossegue para quem tem a coragem de ser real, e a próxima página da sua história está em branco, esperando que você a preencha com a verdade que só você pode escrever. A coragem de habitar a própria verdade exige, antes de qualquer coisa, a aceitação de que a vulnerabilidade não é uma falha de caráter, mas a nossa maior prova de força. Existe uma ilusão muito difundida em nossa sociedade de que ser forte é sinônimo de ser impenetrável, de manter as emoções sob um controle rígido, quase clínico. No entanto, quando você bloqueia a dor, você fatalmente bloqueia a alegria, pois o coração não possui um filtro seletivo para as emoções. Se você se fecha para o risco de se decepcionar, acaba se trancando numa redoma onde o afeto genuíno não consegue entrar. A verdadeira força está em dizer o que sente, mesmo quando a voz treme, em permitir-se ser visto em sua totalidade, com seus medos, suas aspirações e suas falhas, sabendo que isso pode afastar pessoas superficiais, mas atrairá aquelas que estão prontas para caminhar ao seu lado. Pense agora na dinâmica das relações que não sobrevivem à luz da honestidade. Na maioria das vezes, o que as faz ruir não é a revelação de um erro, mas o peso acumulado das omissões. O silêncio que guardamos para evitar o conflito imediato vira uma bola de neve que, com o passar dos anos, torna-se uma avalanche capaz de soterrar qualquer possibilidade de conexão. Quando você decide romper esse padrão, é natural sentir medo, pois o sistema ao seu redor tentará se manter como sempre foi. A inércia tem um poder magnético. As pessoas se acostumam com a nossa passividade, com o nosso papel de quem aceita migalhas ou de quem ignora as entrelinhas. Ao mudar o seu comportamento, ao exigir limites e clareza, você encontrará resistência. Não interprete essa resistência como um sinal de que está errado. Pelo contrário, é o sinal inequívoco de que você está mudando a frequência da sua existência. Existem momentos na jornada em que a única forma de salvar o que resta de um vínculo é o afastamento, ainda que temporário. Não se trata de uma punição, mas de um exercício de higiene emocional. Às vezes, o ruído da convivência diária impede que cada um escute a própria voz. O silêncio, quando utilizado como pausa reflexiva e não como muro, pode ser terapêutico. Ele permite que as águas turvas baixem, que o lodo venha à superfície e que finalmente possamos ver o fundo do espelho. Se após esse período de reflexão, a conclusão for a de que os caminhos são divergentes, aceite que o término não é um fracasso. Fracasso é passar uma existência inteira sustentando uma fachada. O fim de um ciclo é, na verdade, a abertura de uma clareira onde o sol pode incidir novamente.
permitindo que novas sementes germinem. Considere também o impacto que a sua autenticidade exerce sobre o mundo ao seu redor. Ao personificar a verdade, você dá permissão implícita para que as pessoas que ama façam o mesmo. Você se torna um espelho no qual elas podem ver suas próprias sombras. E isso, embora desconfortável, é o maior presente que você pode oferecer a alguém. A honestidade radical é um ato de serviço. Ao não permitir que o outro viva em uma ilusão sobre quem você é ou sobre o que você sente, você o respeita profundamente. Você o trata como um adulto, capaz de lidar com a realidade, e não como alguém que precisa ser poupado da verdade por ser frágil demais. Portanto, não tema o desconhecido que se abre após uma conversa difícil. O medo é apenas uma reação biológica a algo novo, mas ele não deve ser o timoneiro da sua vida. Quando você se compromete com a verdade, algo interno se alinha. O peso nos ombros diminui, a respiração se torna mais profunda e o sono, antes interrompido por preocupações não resolvidas, ganha a qualidade do descanso merecido. A paz de espírito que advém de saber que você não está mais fingindo é um bem inestimável, um tesouro que nenhuma conveniência social pode comprar. Estamos chegando ao ponto de inflexão de sua jornada pessoal. A partir de agora, cada palavra dita terá o peso da sua honra e cada silêncio terá o propósito da escuta. Não tente apressar o processo de cura, nem antecipar as respostas do destino. A vida tem uma cadência própria, uma sabedoria que ultrapassa a nossa urgência por controle. Continue caminhando com os olhos abertos, os pés firmes no chão e o coração, embora ferido por algumas batalhas, ainda aberto e disponível para o que a vida tem de mais grandioso. A possibilidade de ser plenamente humano, sem máscaras, sem medos e, acima de tudo, intensamente real. Você não está apenas sobrevivendo às intempéries, você está se tornando em cada detalhe a melhor versão de quem você nasceu para ser. O caminho está à sua frente e ele nunca esteve tão iluminado pela luz da sua própria integridade. Siga adiante.